Buenos días, estimados amigos de América Latina. Este es un evento de la Academia Interamericana de Odontología para pacientes con necesidades especiales y tenemos la alegría y el placer de invitar a todos nuestros colegas a que participen, y hoy día tenemos que salvar una omisión y un error técnico presentando al profesor y al académico Roberto Elías, que nos va a presentar una excelente charla y que será presentado por dos estupendas colegas profesionales, académicas, fundadoras de la academia, la profesora Aida Sabaj y Norma Cruz. Los temas que venimos presentando en la academia son temas de interés para el odontólogo y el especialista. Entonces es tremendamente motivador, es un gran inicio de jornada hoy día y tenemos muchos expositores que vendrán en lo futuro. El problema técnico, ojalá que ya no lo tengamos y esperemos que sea una muy excelente jornada. Para eso dejo con ustedes a la profesora Aida Sabaj. Bom dia a todos. É com muita satisfação que com o apoio da VOCO, representada pelo senhor Olaf Heineken, que é a Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais, a IOP, sob a presidência do acadêmico Dr. Efraim Rojas Oxi, está promovendo sua 6ª conferência em sua primeira web, a qual será proferida pelo acadêmico professor Dr. Roberto Elias, com o tema Síndromes de Cabeça e Pescoço. Para a realização desse evento, não poderia deixar de mencionar e agradecer os esforços das comissões de comunicação e divulgação, representada pela acadêmica doutora Norma Iglesias e equipe, bem como toda a comissão científica composta pelas acadêmicas professoras doutoras Patrícia Dinasso, Eliane Aranha, Glória Pimenta, e que juntamente comigo foi possível a concretização desse ciclo de conferências. O professor Dr. Roberto Elias tem um currículo imenso, mas gostaria de citar resumidamente: residência em cirurgia e traumatologia maxilofacial, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais e didática superior, mestrado e doutorado pela Faculdade de Odontologia da São Leopoldo Mandique, autor de 5 livros, mais de 80 artigos publicados, coordenador da especialização em pacientes com necessidades especiais pela ABO do Rio de Janeiro, palestrante internacional e ainda fundador da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. É com um grande prazer e honra que passo a palavra, então, ao professor Dr. Roberto Elias. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, boa tarde. Eu que agradeço as referências em meu nome, agradecer principalmente a Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, das figuras da professora Aida, da professora Norma Sampaio e do professor Efraim, esse convite para que nós possamos ministrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre síndrome de cabeça e pescoço. É óbvio que nesse tempo não teríamos, assim, muitas síndromes para serem faladas, mas vamos dar a parte principal das síndromes em si. Espero que seja extremamente prazeroso para todos nós, né? Bueno, antes de que el profesor Elías continúe y para que no lo interrumpamos más, habiéndolo ya presentado, quiero también saludar a Olaf, que estaba con problemas técnicos, pero ya logró conectarse. Así que, dicho eso, vamos a dejar al profesor Elías y continuaremos la presentación
para que disfruten de este gran tema muy interesante, súper importante. Profesor Elías tiene la palabra para continuar. Sí. Usted. Sí, muy buenos días, buen día a todos. Como lo siento, tuve problemas con el internet en mi casa. Doctor Roberto, adelante, por favor. Bom, deixa eu só aqui que não está conseguindo passar os slides, né? Mas muito obrigado pela questão de nós falarmos um pouquinho sobre a questão da história, né? E nós provavelmente vamos falar um pouquinho para vocês nesses 50 minutos a 1 hora, um pouquinho sobre as grandes síndromes que têm grande importância para a odontologia, né? Nosso esquema de introdução, né, falaremos um pouquinho sobre os conceitos básicos de genética humana, a identificação dos sinais disfórmicos, e no final vamos falar um pouquinho sobre alguns casos clínicos. Esses casos clínicos são da autoria da universidade e nosso arquivo pessoal, e eu pediria que os colegas não fotografassem a questão dos pacientes em si. Bom, dentro desse processo todo, dentro desse processo todo que nós vamos falar um pouquinho, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão, nós estamos com um pequeno problema aí de passar a aula da internet. Não delay. Só um instante. Só um instante, por favor. Sinal da internet. Bom, voltamos, né? O objetivo maior dessa conferência é fazer com que as pessoas que estejam nos assistindo a identificar alguns sinais, ou seja, sinais disfórmicos do corpo de cabeça e pescoço. É óbvio, na realidade, que muitas dessas síndromes, ou seja, o que vem a ser o que são síndromes, né? Síndromes, na realidade, é um conjunto de sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas, elas estão quase sempre presentes em quase todos nós. Nós estamos tentando aqui mostrar a vocês quais seriam esses sinais disfórmicos, ou seja, aqueles que macroscopicamente nós conseguimos visualizar dentro dos nossos pacientes. Dentro desse processo todo, né, nós temos muitas informações. Essas informações, elas cada vez mais elas estão interagindo dentro da internet, dentro dos todos os periódicos que nós temos hoje online, né? Então, graças a essas grandes informações, nós temos um diagnóstico um pouco mais preciso de todas essas síndromes que ocorrem ao nosso redor. Cada vez mais a medicina evolui, cada vez mais ela vai nos produzir pacientes com necessidades especiais. Então, esses pacientes com necessidades especiais, ou esses pacientes que têm algum distúrbio, ou seja, nós estamos falando de diferenças morfológicas, não estamos falando em diferenças, por exemplo, psicológicas. Então, a grande maioria, cabe ao cirurgião dentista identificar esses sinais. Eu diria a todos nós, brincando um pouquinho com vocês, que todos nós temos algum sinal sindrômico. Todos nós temos, na realidade, alterações em que podem ter dentro dessas alterações sindrômicas. Para isso, a metodologia é muito específica dentro dos livros, ou seja, das fontes PubMed, Lilacs, BBO, e alguns livros textos. O livro que eu mais recomendo ainda é o Smith-Jones, né, que são os padrões reconhecidos de uma formação humana. Essas síndromes, elas estão cada vez, dia a dia, mais presentes no nosso consultório. Bom, vamos relembrar um pouquinho, né? Quando nós, na realidade, falamos em síndromes, nós falamos da percepção de procriar. Essa procriação, na realidade, quando há um cruzamento entre o homem e a mulher, há uma série de reações de mitose, meiose, e essas, na realidade,
esse embrião que vai ser formado através dessa fecundação, ela vai produzir 46 cromossomos, sendo que um deles também será o cromossomo sexual. Ou seja, cada sexo levará 23 cromossomos, ou seja, serão 46 pares. O que seriam esses cromossomas? Esses cromossomos, como nós falamos em deformidade, nós temos que falar na questão cromossomial. Na realidade, os cromossomos, ou seja, esses 23 pares, elas são formadas por dois filamentos. Esses dois filamentos são divididos em genes. Esses genes, elas têm locos, e esses locos, elas são, na realidade, elas são divididas, né, por uma coisa chamada centrômero. Esse nome foi levado como centrômero quando ainda não existia a grande microbiologia molecular. Bom, dentro desse processo todo, aqui nós temos, uma forma esquemática, né, todos os nossos cromossomos, ou seja, o mapeamento cromossomial do ser humano ou do Homo sapiens. Né? Ela terá, vai de 1 a 23 pares cromossomiais. Nós verificamos que elas são de uma forma decrescente, ou seja, o cromossomo maior é o número 1, né? Sendo que o menor, né, na realidade, seria o cromossomo 21, que é na realidade, o cromossomo da síndrome de Down, a trissomia do elemento 21. Mas quando veio ainda a microscopia eletrônica, verificou-se que o 21, na realidade, é menor que o 22. Mas como já estava consolidado a questão da trissomia do 21 ligada à síndrome de Down, se conservou, essa é a única lacuna que existe no mapeamento, na realidade, cromossomial. Temos, na realidade, um cromossoma X, esse cromossomo é o sexual. Vocês podem verificar que o centrômero, na grande realidade, ele não está no centro, né? Ele subdividiu, ele dividiu em duas coisas chamadas braço curto e braço longo, né? Esse braço longo e o braço curto, ele apresenta, na realidade, os locos, esses locos, os genes. E aí o cromossoma Y, que é um cromossoma pequeno, e aí se comprova geneticamente que a maioria das doenças genéticas estão pautadas no sexo masculino, né? Então, na realidade, o sexo frágil aqui, né, como se diz, é o homem, ou seja, é o sexo masculino. Bom, esses cromossomos, na realidade, eles são bases nitrogenadas, né? E que nós temos sempre a cadeia de proteínas de adenina, guanina, citosina e timina. Ou seja, elas são aglutinadas, elas são atraídas como polo negativo e polo positivo. Uma vez que essas cadeias não são ligadas, essas cadeias na realidade, começa a realizar, ou seja, deformidades cromossomiais. E é ela que vai produzir as malformações, principalmente malformações congênitas. Tipos de reagentes cromossomiais, a delação é um pedaço dela que ela é produzida, ou seja, ela é abandonada, ou seja, ela é exterminada num par cromossomial. Nós temos a inversão pericêntrica, em que é uma inversão do locus, ou seja, ela sai do braço curto ou do braço longo e elas se interligam em algum outro braço. Né? Mas o mais comum ainda é a duplicação, né? A duplicação cromossomial. O maior exemplo disso ainda é a síndrome de Down. Então, nós vamos fazer um breve apanhado desse processo, né? Sempre lembrando que quando a gente fala em embriologia, a gente sempre tem que ter pelo menos um dos conceitos básicos da embriologia para poder entender um pouquinho o que vem a ser essas malformações. Né? A partir da 6ª à 8ª semana gestacional, nós já temos, vamos dizer assim, um embrião que vai formar o primeiro arco braquial. Esse primeiro arco braquial, ela vai, na realidade, é ela que vai replicar, nos dando a maxila e a mandíbula. E no seu inter, ela vai ter uma coisa chamada boca primária, que é o estomodeu. A maioria dessas lesões, principalmente as malformações congênitas de lábio leporino ou fenda palatina, acontecem a partir da 8ª até a 16ª semana gestacional.
Uma outra coisa, ainda como uma forma de introdução, né, nós sempre chamamos as manifestações maiores e manifestações menores. As manifestações maiores, na realidade, são aquelas manifestações em que há um grande comprometimento sistêmico, ou seja, a ausência de algum órgão de extremo valor para a qualidade de vida, como, por exemplo, ausência hepática, ausência renal, alguma alteração cardíaca importante, seja nas válvulas cardíacas, seja na aorta, seja até na pulmonar, e as menores que são mais importantes para nós, né? Nós vamos verificar com o decorrer da conferência, que todos nós temos uma manifestação menor. Essa manifestação menor é tudo que acontece de uma forma disfórmica em cabeça e pescoço, e membros superiores e membros inferiores. Ou seja, essas alterações servem para aglutinar ou ajuntar junto com as alterações maiores. Isso nos dá uma coisa chamada síndrome. Eu posso ter N manifestações menores e não ter nenhuma maior. Então, isso quer dizer que eu não é, vamos dizer assim, um paciente assindrômico. Ele tem o quê? Ele tem algum sinal, mas ele não é caracterizado como síndrome. As causas ambientais de defeitos congênitos, as mais comuns ainda é o álcool, né? A gestante, o álcool é teratogênico, ela pode produzir uma síndrome chamada alcoólica fetal, e vai produzir crianças com retardo mental, retardo de crescimento, microcefalia, né? É a síndrome alcoólica fetal. As tetraciclinas, né? Que foram tão bem faladas dentro da odontologia, que hoje está em completamente desuso só para as doenças periodontais, a tetraciclina, ela causa um outro fator mais importante na gestante. Ela causa necrose hepática, né? Dependendo, claro, de doses e efeito. As talidomidas eram uma medicação que está proibida no mundo inteiro. A talidomida ela foi por volta de 1960, 64, né? Ele era uma medicação antiemética e ela produzia nas crianças uma coisa chamada focomelia. Essa focomelia, na realidade, é um encurtamento dos membros superiores sem nenhuma alteração do processo cognitivo desses pacientes. Assim como os agentes infecciosos, cada vez mais nós estamos falando de agentes infecciosos. Nós estamos em plena pandemia da Covid-19, mas nos chama a atenção sobre esse processo. O citomegalovírus também é extremamente importante quando a gestante adquire esse vírus. Ela pode produzir crianças com microcefalia, hidrocefalia, microftalmia, retardo mental e calcificações cerebrais. O vírus herpes simples também, né? E aí é um grande problema, porque todos nós temos esse vírus na pele e ele é ativado principalmente pela luz solar. Ela pode produzir crianças com microcefalia, né, e displasia de retina. A vírus da rubéola ela pode produzir umas coisas chamadas catarata neonatal, algum glaucoma, surdez, né, e defeitos cardíacos congênitos. Dentro dessas alterações, né, nós temos os fatores externos e internos, né, seja as alterações genéticas, as cromossomiais, a desnutrição também é um causador de algum defeito, vamos dizer assim, sindrômico, as radiações, as grandes radiações, principalmente radiação solar, né, a gente sempre chama a atenção da gestante a questão de pegar, ou seja, ficar exposto ao sol depois de algumas horas, né, o calor, né, o vírus em si. Hoje a gente está falando do Covid, a gente não sabe ainda o que esse vírus pode causar numa gestante. Bactérias e protozoários são importantes, principalmente para pessoas. Hoje, cada vez mais, nós nos alimentamos fora das nossas residências, e isso pode produzir alguns protozoários. As drogas em si, drogas é um capítulo muito interessante dentro de pacientes considerados especiais, né? Nós sabemos que existem drogas lícitas
ilícitas, né? A droga como o álcool, que nós já falamos anteriormente, o tabaco, como é droga lícita, mas também temos hoje, cada vez mais, nós temos adolescentes usando gestantes, usando crack, ou usando cannabis sativa, ou usando cocaína. Os compostos químicos, né, elas estão cada vez hoje um pouco mais equilibrados, né, principalmente do éter em si, né, e as ambientais. Ambientais é uma forma geral de todas as alterações que podem causar. Esse é um tema extremamente amplo, né, e cada vez mais discutível sobre a questão do ambiente junto ao feto. O diagnóstico pré-natal, né, a mais comum para todos nós é a ultrassonografia, né? A mulher, a gestante aceita muito bem a ultrassonografia, porque ela não é agressiva para a mãe nem para o feto, ela é segura, ela tem um diagnóstico de confiabilidade de 90%, o resultado é imediato e permite um diagnóstico muito claro quanto à informação do feto. É claro que muitas dessas alterações, principalmente para nós da odontologia, sendo as fendas lábio-palatais, as pré-incisivas, as transforames, elas só são observadas a partir da 24ª, 20ª semana gestacional. Então, muitas das vezes, essas alterações elas são observadas claramente, porque o diagnóstico, ou seja, a metodologia diagnóstica está cada vez mais precisa. A aminocentese talvez seja a segunda ou terceira forma de diagnóstico. Ela é agressiva, as mulheres não aceitam muito bem. Na realidade, é uma biópsia por aspiração, em que você recolhe o líquido amniótico para que possa fazer uma microscopia. A outra também são vamos dizer assim, as ultrassonografias em 3D e as tomografias, né? Elas são bastante fiéis. Hoje, cada vez mais, nós temos imagens muito seguras, principalmente pela questão da evolução da implantodontia na odontologia e na medicina. Bom, a partir daí, né, a partir desse, ou seja, quando você faz ou tenta, ou vamos dizer assim, consegue fazer um aconselhamento genético, ou seja, você quer ter um filho, você quer planejar uma criança, né? Essa criança, ou seja, esse aconselhamento genético é extremamente importante. O médico em si, ele vai fazer, na realidade, ele vai fazer um prognóstico, ele vai fazer um cruzamento de questão e a probabilidade de ter um filho com alguma síndrome, né? O prognóstico é feito através dos cruzamentos de programas específicos para esses cruzamentos. Quando você tem, na realidade, angústia, né? A angústia da família, na realidade, ela é decorrente, talvez, de algumas informações ainda dentro da família, ou seja, das histórias pregressas, até chegar a uma incidência, diagnóstico e a decisão, né? A decisão de criar e procriar esse filho. É claro que no Brasil nós só temos duas formas de aborto terapêutico. A primeira é a comprovação de estupro e a segunda é quando está causando aquele feto, aquela criança está causando algum risco de vida para a mãe. Bom, a história clínica em si, a grande diferença para quem faz pacientes com necessidades especiais e para quem faz genética, né, são poucos cirurgiões dentistas em que se depara com genética, ou seja, com as síndromes em si, né, mas na realidade ela é quase sempre a mesma. Nós temos sempre os antecedentes pré-natais, a história familiar e a história pessoal, né? Nós temos muita dificuldade, muitas das vezes, como pacientes com necessidades especiais, que muitas dessas crianças, ou muitos desses adultos, eles não têm muitas informações, ou eles foram criados pelos avós, ou foram criados por cuidadores, né? Ou só, pelo menos, só pela mãe. Então, principalmente, tirar, ou seja, ter uma boa anamnese. Anamnese quer dizer recordar o passado. E muitas das vezes, ou você não lembra do passado, ou não quer lembrar, ou não desconhece esse passado, ou desconhece essa anamnese. Uma outra também forma de diagnóstico, agora bem novo isso, né, é a sequência DNA.
que é o famoso teste da bochechinha, né? Ela, na realidade, ela consegue detectar até 310 possíveis doenças genéticas e congênitas. Ela é de fácil manuseio, né? A próprio cuidador pode fazer esse teste, que é através de um swab, de mucosa bucal, né? E enviar via correios, né? O grande problema ainda no Brasil é que esse teste está custando em torno de $200, mas é extremamente confiável e só existe uma firma que faz essa sequência de DNA no Brasil. Um outro fato ainda diagnóstico, né, que é bem novo para todos nós, é a teleodontologia ou a telemedicina, que já é bem comum nos Estados Unidos, né? Muitas das vezes, alguns colegas nos mandam umas fotos ou filmagem para que a gente possa fazer alguns exames via internet, né? Na realidade, muitas das vezes, nós precisamos de uma atenção presencial, né? Mas muitas das outras vezes nós podemos também, através da internet, através dos mecanismos, das ferramentas em si, dar algum diagnóstico provisório para aquele colega, ou seja, ser coadjuvante daquele diagnóstico inicial. Bom, talvez seja um dos quadros mais importantes, né, que seriam as anomalias de ordem menor. Seriam aquelas anomalias que qualquer pessoa, dentro da área da medicina, da odontologia, da estomatologia, possa identificar, né, e possa, vamos dizer assim, verificar esse processo. Seja um implicante invertido, seria um dos mais comuns, né? Todos nós, ditos normais, temos epicanto do olho, né? Nós temos uma inversão, né? Ela é côncava, mas muitas das vezes elas são convexas. Isso é uma indicação, vamos dizer assim, de um sinal sindrômico. Sinófris, né? Sinófris é uma característica da união das sobrancelhas, elas são interligadas, basicamente, né? Prognatismo e retrognatismo, né? Nariz, na realidade, em cela, nós temos, por exemplo, a displasia ectodérmica, que pode ter um nariz achatado, né? Deformado em si, né? Estenose lacrimais, as estenoses lacrimais, elas são características da displasia ectodérmica, ela não produz nenhuma lágrima, essa síndrome, ela não produz líquido, ela não produz sudorese, na realidade, né? As orelhas é abano, clássico, né? A gente chama no Brasil de orelhas de Dumbo, né? Aquelas orelhas grandes, ela tem uma inserção baixa, uma inserção alta da linha média das sobrancelhas, né? A língua bífida, né? São raros os casos, mas isso acontece. A ausência de prega palmar, basicamente está ligada a síndrome de Down. Na síndrome de Down, ela tem uma única prega, na grande maioria, uma única prega na palma das mãos, que a gente chama de linha siemesca. Então, as pregas da mão são muito identificáveis da grande da odontologia, que a gente chama sistêmica na odontologia, em que a gente pode observar algumas pregas e a gente pode observar também algumas alterações das mãos que muitas das vezes nós não observamos. Bom, dentro desse processo todo, né? Dentro desse processo todo, a gente tem quase que centenário a questão dos pacientes com necessidades especiais. Nós estamos observando uma tela, né? Uma tela, olha sobre tela, né? Uma pintura de Maria. Maria é a protetora dos mais pobres e mais fracos da Igreja Católica. E ele, quando Leonardo da Vinci pintava Maria, sempre pintava e ela segurando um bebê. E esse bebê, se vocês observarem, a característica maior de todas as crianças de Leonardo da Vinci era uma síndrome de Down. Característica, né? Uma face oval, uma boquinha de peixe, né? Um nariz em cela, um epicanto invertido. Então, veja como Leonardo da Vinci, naquela época, achava que a síndrome de Down era aquelas crianças extremamente frágeis, e na realidade, hoje nós sabemos que pelo menos 30% das pacientes com síndrome de Down apresentam um defeito congênito. E naquela época, quase todos iam, uma certa idade, elas iam, vamos dizer assim, a mortalidade. As várias síndromes em si, ou seja, as várias características em si, né? Nós temos várias, como nós vimos, por exemplo, nós vemos a síndrome de Down, né?
um canto inferior em forma de Buda, né, da raça negra, com uma abertura bucal, com a língua projetada para frente. Na realidade, essa língua, ela é protusa, ela é, na realidade, ela não é uma macrorossia, ela é uma hipotônica, uma língua hipotônica clássica, ausência de membros superiores, na realidade, mais acima, macio chamado acroral, né, com uma deformidade dos membros inferiores. Ou seja, isso tudo são sinais disfórmicos, sinais sindrômicos. Não quer, aqui, por exemplo, eu estou mostrando síndromes, mas não quer dizer que muitas dessas pacientes que não tenham algum tipo dessa deformidade seja sindrômica. Cabeça, né? Crânio, né? Cara, face, né? As várias alterações, né? Elas têm muitas classificações. Quando você estuda genética morfológica, na realidade, as cabeças dos crânios, elas têm uma importância muito grande, principalmente nas craniocinostoses, né? Que é a soldadura das estruturas craniais. São clássicas, principalmente na doença de Page, né? Nós estamos vendo aqui uma clássica craniocinostose em que você tem um alongamento dos ossos frontal, parietal e a soldadura dessas estruturas, né? Muitas das vezes levando a uma deformidade de crânio básica aqui, né? Aqui, na realidade, nós temos também uma hidrocefalia, né? E aí nós começamos a verificar, basicamente, as síndromes. Existe, na realidade, pelo menos mais de 480 sinais sindrômicos de cabeça, pescoço, mãos e membros ligados a síndromes, ou seja, quase 480 síndromes têm esses sinais. Mas muitas dessas síndromes, elas não têm ainda, vamos dizer assim, uma nomenclatura própria, né? Elas são o que a gente diz, são síndromes não catalogadas. Começamos a verificar, por exemplo, essa é uma criança sindrômica, né? Mas sem nenhuma ainda nomenclatura. Estamos vendo as mãos em tipo aracnóica, em baqueta, que ele chama, né? Completamente cega. Então, temos um glaucoma congênito, né? Uma mancha branca em cabeça, uma frontal muito larga, né? Um diastema fisiológico, uma respiradora bucal, ainda com fungos, ou seja, quilite angular. Então, essa é uma paciente sindrômica. Que tipo de síndrome? Não sei lhe dizer, né? Ela é não catalogada. Ou há várias formas ainda, nós estamos falando por que essas síndromes, né? A hidrocefalia, né? Aí nós estamos vendo uma fenda lábio-palatal, uma transforame, né? Ou seja, uma genesia quase da fossa nasal, né? Umas mãos em baqueta, aqui clássica também, né? A ausência, um incisivo central quase fossa nasal, um paciente sindrômico, né? Mas qual ela? Eu sei, na verdade, o que eu quero aqui nesse processo, que a gente está falando um pouquinho, é sempre dizer o seguinte: não é tão importante você identificar qual é a síndrome. É importante você identificar que existe um sinal sindrômico. Isso é importante para que eu possa encaminhar esse paciente ao geneticista e na realidade, uma equipe multiprofissional. Ausência de membros, né? Ausência de membros também, seja membros, já falamos um pouquinho anteriormente, né, dos membros superiores, dos membros inferiores. Estamos vendo aqui o único caso que tenho ainda de talidomida. Eu nunca pensei que eu ia ver uma pessoa tão jovem com talidomida, a história pregressa da talidomida, né? A ausência de membros superiores, já falamos aqui, ela é um sinal sindrômico. As mãos é mais importante, tão importante como face, como cavidade bucal. Estamos vendo uma única linha, uma linha siamesca, clássica da síndrome de Down, né? Os dedos, né? Existem vários movimentos ou vários exercícios que podem ser feitos no consultório, seja da flexão de dedos, seja, na realidade, vários outros movimentos em que eu posso chegar a algum tipo de diagnóstico provisório. As mãos, os dedos, elas podem levar ao que a gente chama de sindactilia, polidactilia ou clindactilia.
estamos vendo um caso de sindactilia e um caso de clindactilia clássica, né? Dentro aqui, na realidade, é uma mão acima de Williams, essa é uma outra criança, uma única fusão, essa fusão básica é muito característica assim de Apert, né? E aqui a junção, né? A sindactilia, a função dos dedos colabados. Ausência, né? Ausência de falange, dedos, né? Ou aumento, ou seja, polidactilia, ou, vamos dizer assim, há um aquecimento de dedos. É comum, principalmente no período neonatal, essas crianças terem a polidactilia. Estamos vendo mãos, continuamos vendo mãos, né? A fusão das mãos, né? Como eu falei para vocês, aqui é a classe da Apert, é um diagnóstico diferencial, né? As mãos do tipo aracnoica, longas, e os próprios pés, né? Os pés têm um tipo de espaço, ou seja, uma união de todos esses dedos, também é um Apert clássica, né? No Down, nós temos uma separação muito grande entre os dois primeiros dedos, aqui não, é um diagnóstico diferencial também, né? A questão das orelhas, né? A genesia total do pavilhão auricular ou orelhas em abano. Aqui nós temos uma síndrome de Williams, né? E uma síndrome de macrosomia epifacial clássica para todos nós, né? A questão das sinófilis, a união das sobrancelhas, né? E aqui uma outra hemoma, né? Pegando o M-face, que é um síndrome chamado síndrome de Sturm-Weber, que é basicamente para nós é super importante, porque muitas das vezes nós temos esses hemangiomas dentro da cavidade bucal. Clássico, né? Nós conseguimos ver os olhos, né? Aqui é um page clássico, né? Um page clássico, nós temos vendo aumento frontal, né? Nós estamos vendo um globo ocular extremamente importante, né? Nós temos nariz um pouco em cela, só olhando assim, você macroscopicamente você consegue. E existe uma deformidade. Cavidade oral, né? Estamos falando um pouquinho para cirurgiões dentistas, a cavidade oral é clássica para todos nós, né? Muitas das doenças sistêmicas se manifestam na cavidade bucal. Pelo menos existem mais de 100 doenças sistêmicas que ela tem manifestação em língua. Mas, normalmente, nós temos que ver, né, o palato ogival comum em paralisados cerebrais, é comum em síndrome de Down, palato profundo, dentes ectópicos, ausência de elementos dentais, como, por exemplo, a displasia ectodérmica, dentes conoides na síndrome de Down, ausência, anodontia de incisivos centrais e laterais também é comum em algumas síndromes. Então, isso tudo são manifestações sindrômicas, né? Eu ainda não quero dizer que seja síndrome, mas é uma manifestação, é uma alteração disfórmica. Prognatismo. Tanto, como nós falamos logo no início, prognatismo, retrognatismo, estamos vendo uma classe 3 de ângulo, né? Estamos vendo também dentes neonatais e natais, todos eles são sinais sindrômicos. As fendas, né? As fendas labiais, seja pré-incisivas, pós-incisivas, transforame, então, sempre ela, na realidade, quando a gente vê uma síndrome, quando a gente vê alguém com alguma alteração de fenda lábio-palatal, né, a gente diria que 30% dessas fendas elas estão ligadas a alguma síndrome, e 70% ela é um fator isolado. Mas a grande chama mais atenção são as fissuras mediais. Essas fissuras mediais, elas quase sempre estão ligadas a algumas alterações de comprometimento sistêmico, alguma outra cardiopatia, uma outra alteração de órgão mais importante. Então, sempre tem que ter cuidado e pesquisar maior quando eu estou diante de uma criança que tem alguma fissura medial. Bom, dentro dessa, aí vamos falar um pouquinho agora dos casos clínicos, né? Uma abordagem clínica, para a gente dar algumas outras informações.
Dentro desse processo todo, como a gente já visualizou, a gente consegue visualizar, né? Por exemplo, uma criança em que ela é cega, ela tem uma macroglossia importante, né? Um rostinho quase de sofrimento respiratório importante, porque ela quase não respira, ou temos uma outra fenda, uma fenda em que eu tenho um incisivo central quase dentro de a fossa nasal, um nariz em cela, clássica para nós, tá? Então são exemplos sindrômicos. Outra alteração sindrômica, né? Nós falamos para vocês sobre o estudo Weber. Nós temos um grande hemangioma, um hemangioma pegando M-face, uma hiperplasia gengival enorme, palato ogival. Essa hiperplasia, ela vai até palato mole. Ela tem, além disso, ela tem os hemangiomas em glândula parótida e submandibular, ou seja, aqui um acompanhamento, e aqui um caso, uma mesma paciente, alguns anos, um pouquinho mais à frente, em que a mãe só nos procurou porque essa paciente estava sofrendo de bullying dentro da escola, porque tinha só um único dente nessa região. Mas um caso sindrômico, aqui síndrome de Carper. Né? Nós temos aqui uma atrofia dos membros superiores, né? Eu tenho uma mão aracnóica, né? Essa criança, basicamente, ela não tinha nenhuma alteração, ela já veio com o diagnóstico da Fiocruz, né? Basicamente, ela não tinha nenhuma manifestação de cavidade bucal, apenas doença gengival, né? Doença periodontal clássica para todos nós. Um retardo mental muito grande, né? Na realidade, é 1 para 500 mil. Eu só tenho, na realidade, esse caso dessa patologia. Prader-Willi talvez seja a minha fonte maior de pesquisa, talvez seja pela forma que isso acontece. Essas crianças nascem com uma hipotonia muscular, como se fosse uma boneca de pano, em que você não tem nenhum tipo de rigidez muscular, né? O grande problema dessas crianças é que elas têm um certo retardo mental, que ela pode variar de leve a profundo, né? E o maior problema aqui é a obesidade, né? Na realidade, eles têm uma ânsia de se alimentar, de comer, né? E parece que é paranoica, na realidade. Elas comem, elas mentem o tempo todo só para a questão de comer. E elas chegam a um termo de obesidade mórbida, ou seja, crianças ou adultos já chegam a 250, 300 quilos. Né? Alterações bucais praticamente não tem, a não ser um grande índice de cárie, né? Mas a obesidade maior, o retardo de inteligência, o retardo mental. Né? Essas crianças, esses adultos, como todo obeso em si, principalmente a Prader-Willi, ela tem hipertensão arterial, ela tem diabetes do tipo 2, né? Então, são várias outras complicações que envolvem dentro dos pacientes com necessidades especiais. A síndrome de Williams, né? Orelha em abano, clássica, né? Uma classe protusa de maxila, classe protusa, um retrognatismo clássico, um retardo mental. Né? Aqui, eu só tenho esse caso, que é a síndrome de Kabuki. Kabuki tem um retardo mental, e Kabuki vem, na realidade, do teatro japonês contemporâneo. Ou seja, essas crianças parecem como se fossem aquelas máscaras japonesas daqueles teatros medievais. Por isso que levou o nome de Kabuki. Né? Ou seja, é um sorriso muito curto, né? Mas nenhum aspecto fisiológico, vamos dizer assim, expressão muito maior que a expressão facial. Né? Vocês verifiquem que até o sorriso dessa criança, ela é, na realidade, quase que provocada. A síndrome de trissomia do 18, né? Que é, na realidade, ela é uma trissomia do elemento 18, quase como se fosse uma trissomia do 21. Né? Ela é 47XX, né? Mais o cromossoma 18.
ela tem um retardo mental profundo, né? Elas não andam porque, na realidade, toda a planta palmar, a planta também é dos pés, elas têm alguma calosidade em que ela não consegue, por exemplo, andar ou se segurar em alguns movimentos mais bruscos, né? Não tem como se fazer com que essa criança consiga andar. Ela tem alteração dos tendões das pernas, né? É uma respiradora bucal, normalmente, ela tem um palato ogival grande, ela se caracteriza por grandes manifestações de intelectual, né? Então, um paciente extremamente difícil de se conseguir manipular e trabalhar. A síndrome de Morquio é uma outra síndrome bastante comum. Vocês vejam que existem alguns exercícios para identificar essa síndrome, né? Ela está dentro daquelas síndromes básicas para nós, de mucopolissacaridose, né? Ela na realidade, essa é uma síndrome, eu acompanho essa criança há mais de 10 anos, né? Ela tem um nanismo, ela tem vamos dizer assim, a parte de tórax quase que em forma de pombo, um retardo mental grande, ela enxerga pouco, ouve absolutamente nada. Morquio, ela faz parte da cadeia da mucopolissacaridose, em que você tem a síndrome de Huller, a síndrome de Hunter, a síndrome de Sanfilippo, a síndrome de Morquio. Mucopolissacaridose, essa é a síndrome de mucopolissacaridose, vamos dizer assim, de Morquio 4. Na realidade, eu tenho uma alteração de facial importante, de pernas, nós temos vários hemangiomas em toda a face, nós temos pólipos em toda a cavidade bucal, temos pólipos em perna, em membros inferiores. É um paciente extremamente difícil, um retardo mental extremamente difícil de se lidar, né? E como tratar dentro da odontologia. Desostose crânio-craniana, né? Essa é clássica do elemento, aparece em tudo quanto é livro, você tem uma junção das clavículas, né? Tem um retardo mental leve, na grande maioria, todos que eu tenho são um retardo mental leve, né? E eles conseguem fazer esse tipo de movimento, né? A síndrome de Rubinstein-Taubes, muito rara, na realidade, ela tem uma face muito característica, parece a face, sempre quando eu vejo, parece muito a face do pinguim do Batman, só para a gente ter uma ideia, né? Um nariz agudo, um retardo mental extremamente profundo, né? Uma microcefalia, na realidade, uma inserção baixa de orelha, né? Elite angular, né? Então, é uma síndrome extremamente rara, a Rubinstein. A displasia ectodérmica, clássica, né? Displasia ectodérmica, em que ela é dominante. Essa é uma família toda que eu tenho, ou seja, de displasia ectodérmica. A ideia, quando veio a primeira paciente que eu tive, foi esse paciente aqui, do meio, né? Quando foi encaminhado da prótese para a confecção de uma prótese parcial removível, né? Em que os dentes dele erupcionavam e os dentes depois logo eram esfoliados. Displasia ectodérmica clássica, né? E aí a gente sempre sabe que é dominante. Se ela é dominante, na realidade, o pai ou a mãe tem a displasia ectodérmica. Ela tem uma face um pouco mais, vamos dizer assim, de aspecto de idoso, né? Ela não, o grande problema, ela não produz suor nenhum, líquido corpóreo nenhum, né? Basicamente, mais de 80% é no sexo masculino. Tem um certo retardo de inteligência, que pode ser, esse retardo, ele pode ser de moderado a profundo, né? E aí, quando nós chamamos o cuidador, que veio a mãe, nós verificamos que ela também era uma displasia ectodérmica. Na realidade, ela tinha mais 2 crianças com displasia ectodérmica. Aqui, outra displasia ectodérmica, acompanhamento de 15 anos de displasia ectodérmica da universidade, nós podemos ver já um adolescente
nós vemos uma cavidade bucal de um paciente de 15 anos em que você não tem central lateral, não tem premolares, e por quê? Eles erupcionaram ou eles ainda estão inclusos. Então, a displasia ectodérmica, na realidade, a cronologia odontológica, dental, é extremamente diversificada nesse processo. Mas nós sabemos que, como ela é uma displasia ectodérmica, né, esses dentes estão extremamente alterados pela esfoliação dos mesmos. Né? Ela tem uma inserção baixa de orelha, clássica, aqui, uma inserção baixa de orelha, né? Todos eles têm alterações oculares importantes, então todos eles precisam usar óculos, né? São respiradores bucais clássicos, então essa seria uma displasia extremamente comum dentro da odontologia, a displasia ectodérmica. Eu diria para vocês que essa talvez seja uma das mais comuns. Elas só não são mais comuns do que a síndrome de Down. Né? A displasia ectodérmica, né, na realidade, ela tem uma face oval. Nós estamos vendo um caso de displasia ectodérmica que a gente chama de PIG, pequeno para a idade gestacional, né? Uma hipoplasia de maxila, diastemas e anodontia parcial. Ela está, na realidade, 8ª, 9ª semana fetal e a anomalia de desenvolvimento é ectodérmico. Outro caso, displasia ectodérmica clássica, né? Filha única, né? Várias alterações, seja oculares, várias alterações de pele, né? Essa criança tinha muitas alterações de pele e algumas alterações eram melanomas, né? Você tem um retardo mental característico, respiradora bucal, né? Ausência, muitas das vezes, atrofia dos tendões das pernas, né? Então, muitas das vezes, são muitos profissionais que devem atuar na área. Sequência de Pierre-Robin, né? Essa também não é incomum, né? A sequência em si, ela se caracteriza pela tríade da glossopitose, a fenda palatina e retobinatismo. Muito difícil, né? Principalmente no período neonatal, né? Que há uma pitose dessa língua, né? Essa língua ela é retraída e você tem os pediatras neonatais têm muita dificuldade em alimentação, elas usam sonda, e muitas das vezes nós temos que fazer uma protusão dessa língua. Algum tempo atrás a gente fazia rafia dessa língua, hoje a gente só introduz um tubo nasal, segurando como se fosse quase uma guedel, segurando essa língua para que ela possa se alimentar pela cavidade bucal. Ela, na realidade, ela tem duas hipóteses de diagnóstico. A primeira é a constricção mecânica intrauterina, que eu não acredito muito, ela é comum, não a síndrome, mas a má formação da mandíbula, principalmente em gêmeos, né, em que há um pouco espaço intrauterino e essas crianças elas fazem movimentos mecânicos fazendo compressão da parede. Né? E aí a associação da trissomia também do 18. Essa sim já está comprovada que é um dos causadores da sequência de Pierre-Robin. Down, né? Síndrome de Down, seja talvez para mim, ou para todos que fazem pacientes especiais, nós temos vários tipos, graus de síndrome de Down. Né? O Down em si, na verdade, existe no Brasil, pelo menos, segundo a Confederação Brasileira da Síndrome de Down, pelo menos entre 240 a 300 mil pacientes com síndrome de Down. Né? Então, síndrome de Down é bem comum, né? São pessoas de baixa estatura, ela tem uma pescoço curto, ela tem orelhas em abano, na grande realidade, ela é uma classe 3 de Angley, ela é uma respiradora bucal, em alguns casos tem um déficit desde o início, comum, você estimular cada vez mais, em alguns casos extremamente carinhosos, em alguns casos, muitas vezes, um pouco agressivos, quando estão quase que confinados, existem famílias no Brasil em que estão, na realidade, confinados, né, e sem nenhum estímulo
dentro da própria família ou do cuidador. Essas crianças, muitas das vezes, agora nem tanto, né? Agora nós temos várias associações de síndrome de Down no meu país, né? No Brasil, Sindal, por exemplo, que luta muito pela inclusão, né? Dessa inclusão desses pacientes na comunidade. E eles cada vez mais estão dentro da comunidade, cada vez mais, vamos dizer assim, ultrapassando barreiras de que, na realidade, ser diferente não é ser diferente. Todos nós somos diferentes em cada ponto, em cada opinião. Síndrome de Down, né? Ela, na realidade, ela é a trissomia do 23, na hora da meiose há uma duplicação desse cromossomo. Esse cromossomo, como eu disse para vocês, é o 21, e esse 21, aí nós temos vários tipos, a manutenção da síndrome de Down. Quem viu uma síndrome de Down, quem conhece uma síndrome de Down, consegue visualizar a síndrome de Down, pelo menos a 100 metros de distância, de costas, porque ela é bem característica, né? Ela é bem característica pela sua hipotonia de língua, ela é bem característica pela face, que na realidade antigamente chamavam a síndrome de Down de mongoloides, mas não existe mais, né? Porque a face é muito parecida com o povo da Mongólia, por isso que veio esse nome, né? E aí, Down vem, na realidade, vem de um médico que se chamava John Down. Então, ele via muitas dessas crianças quase no mesmo formato. A característica, algum tempo atrás, se falava muito da questão da idade dos pais, né? Quanto mais velho, mais a probabilidade de ter uma síndrome de Down. Hoje, em alguns casos, em alguns relatos da literatura, já falam que quase não existe mais essa questão da idade em si relacionada com a síndrome. Claro que existe aquelas gestações de alto risco, né? Mulheres acima de 40 anos sempre têm uma probabilidade maior de produzir uma criança, por exemplo, com alguma alteração sindrômica, né? A síndrome de Down clássica, né? Ou seja, desde a alteração de pele-pele, desde da alteração de como lidar com a síndrome de Down, ela é muito comum dentro da nossa clínica de pacientes com necessidades especiais, né? Ela, na realidade, eu sempre brinco que ela é uma das estrelas da clínica de pacientes com necessidades especiais, né? As alterações, elas, na realidade, elas são uma classe 3 de Angle, né? Ela tem a língua protusa, ela tem uma face achatada, ela tem diastemas funcionais, ela pode ter alteração, genesia dos laterais superiores, né? Em muitos casos, inserção baixa das bridas musculares, né? Ela tem língua do tipo sulcada, a gente não fala fissurada, ela é sulcada, na realidade, né? É uma língua extremamente, vamos dizer assim, características da síndrome de Down, pode apresentar alguns elementos como fusão de dentes na cavidade bucal, né? E o grande problema da síndrome de Down ainda é a doença periodontal, né? Nós sabemos que na síndrome de Down, a maxila, o osso, é extremamente elástico. E muitas das vezes, nós observamos em que se coloca aparelhos fixos em algumas síndromes de Down e aí causa alguns efeitos deletérios no processo dessa cavidade bucal. Síndrome de Apert, né? Apert também não é comum, né? Ela não é incomum para nós, né? E aí, como eu falei bem lá no início, nós temos a fusão das mãos, né? É como se todos os dedos estivessem colabados, unidos, né? Nós temos uma face achatada, né? Na maioria das vezes uma crâniosinostose, nós temos uma exofitomia clássica também, né? Um respirador bucal, uma pitose de língua importante, né? Então, a crâniosinostose talvez seja o maior problema da síndrome de Apert. Uma síndrome de Apert clássica, né? No ambulatório. Nós temos a mão fusionada, essa criança está traqueostomizada, porque ela não consegue respirar, né? E uma crâniosinostose também importante. Ela tem um déficit mental de moderado a profundo, né? Você sempre tem que trabalhar
com essa criança num processo de diagnóstico. Outro APERT, né? Todo APERT, a maioria dos APERT tem uma fenda na fenda pós-incisiva, né? Que vai até palato mole, indo até mais ou menos a úvula. Estamos vendo clássico aqui a mão, né? Uma sindactilia, unhas, na realidade, as unhas são em forma de baioneta, unhas em forma de baioneta na odontologia clínica, ela sempre diz, ela dá uma indicação de alguma carga, né? O retardo mental sempre está presente. O mesmo paciente, fazendo uma panorâmica, observamos a fenda palatina, uma alteração de fonemas básica, né? Uma fenda palatina importante. Cruzon, né? Cruzon, eu tenho uma exoftalmia clássica, né? O diagnóstico diferencial na realidade, para APERT, são as mãos não fusionadas. Eu tenho um crânio em forma de torre, e a grande característica é o aumento exagerado do osso occipital. Essa é um diagnóstico bem diferenciado. E Cruzon, ela foi eternizada no cinema, em Hollywood, quando foi feita a característica, né, de tio Chico, né? A família Adams, na realidade, ela foi copiada da síndrome de Cruzon. Trissomia, veja que a trissomia está sempre quase, é a maior característica, né? Trissomia do elemento 13, ou síndrome de Patot, né? Nós temos um forame, uma fissura transforame, um dente neonatal, né? O pós-natal aqui na realidade, um nariz em célula importante, né? Perda total de toda a base nasal, ela está sendo alimentada pela sonda, né? Essa, na realidade, o diagnóstico macroscopicamente fica muito difícil, né? Só através do SWAB, como eu falei para vocês, da sequência do DNA. Patot, uma fenda transforame importante, né? E aqui existem várias, toda vez que a gente fala na questão, do tratamento em si, o pediatra, ela sempre chama o profissional de odontologia, o profissional de odontologia deve estar preparado para esse tipo de atendimento, né? O que na realidade o pediatra quer? Quer que essa criança se alimente sem a sonda, se alimente com um copinho, a colher, né? E aí existem várias correntes, corrente de colocação de placa, corrente de mantenedor do espaço de placa com mantenedor nasal para melhorar esse processo. Então, existem várias formas, cada escola tem o seu protocolo, né? Aqui um protocolo de 180 dias após o nascimento, fechamento com uma placa. Vocês vejam a atrofia das orelhas, aqui, ó, bem clássico, né? Uma inserção baixa. Esse é um paciente clássico de Patot. Síndrome de Rett, né? Síndrome de Rett também. Existe, pelo menos, só no Rio de Janeiro, pelo menos 300 a 400 síndrome de Rett. 5 anos atrás, eu diria para vocês que síndrome de Rett era exclusivo do sexo feminino. Hoje não, hoje a gente já sabe que já existem sexo masculino com síndrome de Rett. Um retardo mental extremamente profundo, né? E uma característica da síndrome de Rett, que essa criança nasce normal, né? Andando, vai andar, vai falar, e a partir do 3º ano de vida começa a haver uma degeneração, uma involução. E essa involução leva a um retardo mental extremamente profundo. Então, assim, eu diria para vocês também, é um caso muito difícil de ser tratado ambulatorialmente. Epidemose bolhosa, né? No Brasil, a gente dá pouca importância à epidemose bolhosa. Em toda a América do Sul, nós temos vários trabalhos em cima da epidemose bolhosa, né? Eu tenho 3 ou 4 casos somente.
em que ela é genética, ela é identificada logo ao nascimento, né? Na realidade, elas são bolhas, né, que se formam por toda a pele. Essas bolhas, elas implodem, elas promovem feridas em todo o corpo, né? Essas crianças, na realidade, esses adultos, muitos deles morrem, ou seja, entram em mortalidade através dos carcinomas do tipo epidermoide. Ou seja, se eu tenho toda a pele, cavidade bucal, boca, né, orbicular também, né, ela pode produzir essas lesões. E eu lembro sempre, né, eu vi um caso muito presente em que o colega foi fazer um tratamento de um paciente desses, quando ele colocou o espelho bucal, ele já fez toda a retração da mucosa bucal, ou seja, ela esfoliou totalmente. E aí a gente disse assim, é uma epidermose bolhosa, ou seja, eu presenciei esse processo. Esse paciente, eu tenho dois, na realidade, em tratamento, esses dois pacientes, eles são, um deles tem uma inteligência fenomenal, não tem alteração nenhuma cognitiva, e uma menina, que é essa que está com as pernas todas alteradas, sim. Essa tem uma deficiência profunda cognitiva. Né? A cavidade bucal parece que é uma queimadura, né? Ela tem pouca abertura de boca, ou seja, cada vez que eu vou manipular esse paciente, toda essa mucosa aqui é esfoliada, toda ela, inclusive gengiva, ou seja, e elas, toda vez que esfolia, ela pode promover o quê? Infecção. Estafilococcus, streptococcus, está muito presente nesse processo. Síndrome de Marfan, né? Marfan, eu tenho quase um time de basquete com síndrome de Marfan, né? São pessoas mais comuns em raça negra, né? Mas existe a raça branca, né? Elas são muito grandes, né? Uma adolescente que com 14, 15 anos, ela atinge uma altura muito grande, né? Elas têm um alongamento das extremidades, seja dos braços, seja das pernas, né? Um retardo mental extremamente aguçado, né? Podendo ser de moderado a profundo, né? Suas características básicas são uma classe de protusão de maxila, normalmente é maxila, né? Ausência de elementos dentários, e a partir da terceira década de vida começa a apresentar alterações cardíacas extremamente importantes, podendo levar à mortalidade a partir da quarta década de vida. E o que é mais interessante na história é que um dos mais ilustres históricos dentro da história americana, né, Abraham Lincoln comprovadamente tinha síndrome de Marfan. Síndrome de cri do chá, ou síndrome do gato, né? Ela é, na realidade, ela é uma alteração do braço longo, né? É uma delação do braço longo, do cromossoma 5, né? Um retardo mental profundo, extremamente profundo, né? Ela tem uma face não tão característica, mas qual é a característica? Por que se chama síndrome do gato? Ela se chama síndrome do gato, porque no período neonatal, né, essa criança chora como se fosse o miado de um gato. Por isso que ela levou esse nome, síndrome do gato, ou síndrome cri do chá. Né? Não é comum encontrar, mas você encontra, em alguns casos, dentro de pacientes com necessidades especiais. Síndrome de Sotos. Né? Síndrome de Sotos, na realidade, é um gigantismo cerebral, uma disformidade crânio-facial, lembra muito uma crâniosinostose, ela tem um retardo mental muito profundo, né? Ela tem, na realidade, uma estrutura bucal, ela tem inserção baixa de orelha, mas o que mais chama atenção, na realidade, é o grande crescimento do osso frontal. É uma característica dessa síndrome.
Osteogênese imperfeita. Vocês vejam que a gente está falando rapidamente de cada síndrome, para que a gente possa aglutinar nessa hora o maior número de síndromes, né? Nós já estamos quase terminando, meus coordenadores não fiquem preocupados. Bom, dentro dessa, da osteogênese imperfeita, né, nós temos, ou seja, ela é, na realidade, a doença do vidro, ou seja, muitas dessas crianças, elas dormem e acordam com alguma fratura, porque, na realidade, não existe um baixo índice de cálcio dentro dessa ósseo, né? Tem um certo retardo mental. Da internet você encontra muitos casos de depoimento de osteogênese imperfeita, né? Então, também, nanismo, tem um certo nanismo, não quer que seja um nanismo, mas pela curvatura dos membros inferiores, alteração dos tendões, né, tendões dos pés, que deve ser feito um alongamento deles para que você possa andar um pouco, se locomover um pouco. Síndrome de Gardner, o espectro óculo-auriculovertebral, né? Na realidade, ela é uma translocação, ou seja, sai um pedaço daquele lóculos e vai para o, por exemplo, está no braço longo, foi para o braço curto, né? Na realidade, ou pode sair de um cromossomo e para o outro cromossomo, que aqui é uma recíproca entre o cromossomo 11 e o cromossomo 22. A maior característica, né, é a inserção baixa de orelha. Ela tem um retardo mental leve, mas ela, na realidade, ela tem uma hemitrofia da face. Ou seja, nós estamos vendo acima uma imagem de reconstrução, o sorriso dela, você vê que ela só consegue mexer de um lado, como se fosse uma paralisia de Bell, né, hemiface. Síndrome de Moebius, né? Moebius também você encontra em alguns casos, né? Você tem, na realidade, Moebius, ela não tem nenhum tipo, ela se caracteriza por não ter nenhum aspecto, seja facial, né? Você quase nunca sabe se ela está sorrindo, você quase nunca sabe quais são as manifestações musculares, ou seja, uma alteração dos músculos faciais, né? Eu sempre brinco com meus pacientes com Moebius que eu gostaria que eles fossem todos os meus jogadores de pôquer, porque eles nunca iriam blefar, porque ninguém ia saber qual seria o aspecto clássico do que eles teriam das cartas na mão. Então, também não é incomum, né? Você tem um índice de mortalidade grande a partir da terceira década de vida, né? Eles têm uma protusão, uma protusão de maxila, né? E eles têm um certo retardo mental. E aí, nosso último, né? Eu deixo para vocês uma imagem, uma frase que eu falava em 2000, né? A felicidade consiste em não ter medo do desconhecido, e sim enfrentar os novos desafios que irão surgir em suas vidas. Muchas gracias. Bueno, doctor Roberto, muchísimas gracias, muy obrigado por su presentación, muchas felicidades por su presentación.